Eu quero saudar os irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E quero ler para os irmãos, a princípio, o versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, nosso Criador, nesse instante, Senhor, eu quero te pedir que fale, meu Pai, a cada coração. Fale, Senhor, ao meu coração. Dai-me, meu Pai, da água da vida. Que a tua palavra, Senhor, nos aqueça a alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, eu gostaria de refletir nesse instante sobre um tema não muito agradável para muita gente. O tema é a morte. E Paulo, neste versículo, ele quer esclarecer sobre a morte, a respeito dos que dormem. E muitos hoje temem isto. E para tanto, eu quero colocar esperança em corações que estão ainda sem entender, né? Ignorantes no sentido de ignorar, não ter conhecimento. E quero também chamar a atenção para os que verdadeiramente devem temer a morte. E eu trago dois exemplos, um contemporâneo da época dos apóstolos e um outro, nós, presentes hoje nesta pandemia. Eu quero trazer um exemplo contemporâneo. E o exemplo que eu trago fica justamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, onde relata a morte de Herodes. Atos 12, versículo 20 em diante, que diz assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram a reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Meus amados irmãos, a história secular conta que este Herodes era Herodes Agripas. Ele era neto de Herodes o Grande. E nesta época, em que ele morreu, o historiador Joséfo, contemporâneo dos apóstolos e de Herodes, escreveu que a doença final de Herodes, chamada na época também de mal de Herodes, e alguns médicos pressupõem que Herodes tinha doença renal crônica complicada por gangrena de Fournier.
E a gangrena de Fournier, também conhecida como fasciite necrosante, também conhecida como síndrome de Melanet ou síndrome de Fournier, é caracterizada por uma infecção aguda dos tecidos moles do períneo, com celulite necrosante secundária a germes anaeróbicos ou bacilos gram-negativos, ou ambos, né? E essa doença de gangrena de Fournier, ela foi dada em homenagem ao médico francês chamado Jean-Alfred Fournier. Então, existe, né, esta história, né, contada sobre esse Nero Agripas, e que a palavra de Deus relata como uma afronta a Deus Pai Todo-Poderoso. E por conta disto, ele morreu tomado por germes, né, com essa doença que agravou e que levou à morte, porque ele estava usurpando a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Esta é a primeira morte que eu relatei. Eu gostaria de relatar também uma segunda morte, e esta morte proveniente do Covid-19. Um escritor, eu não vou citar o nome, por conta de respeitar a família do escritor, não sei se até chegaria alguém próximo a ele, mas eu não quero correr esse risco, né, porque seria uma falta de ética eu citar o nome desse escritor. Porém, eu tive acesso ao seu Twitter, e ele destila ódio nesse Twitter dele. E no final do que ele escreveu, no dia 2 de abril do ano de 2020, ele diz o seguinte: como Deus não existe ou é indiferente, morrerão mesmo os pobres. Queridos irmãos, é terrível, não é? Alguém citar, e o povo de Israel já tinha citado há muitos anos atrás, requerendo, né, a intervenção de Deus para os seus flagelos. Ele estava indagando, será que Deus é indiferente à nossa dor? E aqui também, né, o autor desse Twitter, esse escritor, ele também anui a não existência de Deus Pai Todo-Poderoso. Uma afronta a Deus Pai Todo-Poderoso. E ele veio a falecer vítima do coronavírus. 2 mortes. A de Herodes Agripas e desse escritor. Queridos irmãos, a morte, por certo, veio ao mundo em virtude do pecado. O pecado adâmico, por conta da desobediência. E a morte foi punição para esse pecado. Isso é fato. Porém, com o advento de Jesus Cristo, o nosso Senhor amado, e aí é onde entra o contexto de Paulo, não é? Ao qual eu li há pouco, ele quer esclarecer que a partir de Cristo Jesus, a morte ela ganha um outro diferencial. E aí eu repito o versículo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então aqui existem 2 grupos claros que Paulo distingue. O grupo dos irmãos, que devem ser diferentes de um outro grupo, e esse grupo são os demais que não têm esperança. E eu quero mostrar aqui a esperança, essa esperança, que no Salmo 116:15 retrata claramente o que Deus tem como propósito em relação à morte daqueles que são seus.
E no Salmo 116:15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. E aqui eu quero abrir um parêntese para esclarecer o que é santo. E aí Levítico 11:45 nos esclarece quem é que é santo. Observe. Eu sou o Senhor que faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos porque eu sou santo. Então, ser santo é ser obediente a Deus Pai Todo-Poderoso. É este o santo que a Bíblia fala. Se você é obediente a Deus Pai Todo-Poderoso, se você faz parte do grupo que ama e que aceita Cristo como Senhor da sua vida, você é santo. Você está nesse contexto. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, meus irmãos, se a morte de Deus é preciosa, é porque a morte já não tem o seu agrilhão, já não tem mais a conotação de temor, de medo, não. A morte, ela é salutar àquele que obedece a Deus, que vive todo o seu contexto de vida voltado para Deus Pai Todo-Poderoso, para o bem em Cristo Jesus. E aqui eu vou colocar o porquê da esperança. E está no versículo 4 desse capítulo de 1 Tessalonicenses, que diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, meus amados irmãos, morrer é estar na companhia de Cristo Jesus. Imediatamente. Morreu, desencarnou, saiu do corpo físico, diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, porque nós iremos para ele, meus amados irmãos. Então a morte já não tem mais nenhum tipo de poder, de temor em nossas vidas. E, para finalizar, eu quero ler os versículos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses 4. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Existe coisa melhor que isto? Eu lhe digo literalmente, não. Não existe. Então a morte, que é esse grande temor pelo coronavírus, pelo Covid-19, para nós cristãos, para aqueles que obedecem a Deus, Pai Todo-Poderoso. Olha como diz a palavra aqui. Clara, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus amados irmãos, se nós estivermos em Cristo Jesus, em amor, uns para com os outros, cientes de que na cruz do Calvário todos os nossos pecados foram pagos pelo sangue derramado por Cristo Jesus, nós estamos tranquilos. Nós estamos na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então essa morte, seja pelo Covid-19, seja por um câncer, seja por um acidente, seja por uma bala perdida, seja por qualquer motivo, se nós estivermos em Cristo Jesus, não há o que temer.
por conta disso, nós iremos facilitar? Não, jamais. Nós estaremos obedecendo às normas do governo federal, tudo aquilo que foi prescrito. Devemos ficar, as pessoas que têm problemas no físico, diabetes, uma doença crônica, fique no seu isolamento. Tome suas precauções. Usar máscara, o álcool gel, lavar as mãos constantemente. Se tiver que sair à rua ao voltar, retire sua roupa, isole, tome seu banho, higiene-se. Então, é nesse sentido que nós estamos preservar a nossa vida, porque foi um dom de Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas temer a morte jamais. Ficar aflito, angustiado, jamais. Porque a nossa esperança, ela é real. Ela é viva e eficaz. A nossa esperança está em um Deus que prometeu, um Deus que promete e irá cumprir, como ele o fez ao longo de toda a história da humanidade. Queridos, fique tranquilo. Coloque todas as suas aflições, se houver, toda a sua ansiedade, se houver, em Cristo Jesus. Porque nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus misericordioso, gracioso, coloque no seu coração e na sua mente essas palavras de vida, essas palavras que dão tudo à alma, palavras tremendas, palavras eficazes, palavras que geram vida e vida em abundância. Que a graça, a paz de Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja presente em sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.